para que o teu milagre aconteça, para que você possa viver o milagre, Deus usa o que você tem. Olha que interessante. Os cegos ouviram que ele estava passando. Se tem uma coisa que um cego tem, é audição privilegiada. Pelo fato dele não conseguir enxergar, ele tem audição. Mas ele só consegue ter audição privilegiada se ele desenvolve esse talento, essa característica, mais do que qualquer outra possibilidade. Existem cegos que têm um tato absurdo. Existem cegos que conseguem cada vez mais ouvir. Desenvolvem uma audição apurada. Mas existem pessoas que, ainda que cego, não desenvolvem uma audição apurada. Porque ele não quis desenvolver. A verdade é a seguinte: quando nós temos algumas características que lhes são imanentes, e a gente entende que nessa história eles nasceram cegos, eles já eram cegos. Quando a gente tem algumas características imanentes, a gente tem que saber avaliar o que nós temos de bom para ser utilizado. Muitas vezes a gente quer buscar aquilo que nós não temos, e não evoluímos com aquilo que Deus já nos deu. Para que o seu milagre aconteça, o primeiro ponto na vida é: Deus vai usar uma característica que você já tem. Muitas vezes nós esperamos que algo aconteça para então pedir o milagre. Muitas vezes nós esperamos ter um carro para ir à igreja. Enquanto isso eu assisto pela internet. Mas Deus já te deu condição de ir de ônibus e você quer ficar em casa? Muitas vezes nós esperamos o salário aumentar para ser ofertante, para ser dizimista, para melhorar a nossa oferta. Muitas vezes nós esperamos ter um corpo melhor para começar a fazer exercício, sendo que a gente já tem uma capacidade que já está em nós, que Deus nos deu. Tem uma frase muito forte, falada por um amigo, que ele fala: trabalhe os seus pontos fortes e seja imbatível. Trabalhe os seus pontos fracos e seja mediano. A verdade é que nós estamos querendo trabalhar os pontos fracos que nós temos, e deixando de olhar aquilo que Deus já nos deu. Aqueles cegos, eles não tinham a visão, mas eles tinham uma audição para saber que, opa, Jesus está passando. Talvez você está esperando o teu milagre do jeito que você quer que ele apareça, e não está usando a habilidade que você tem. Talvez o teu milagre, você está esperando ter 20% para ir ver o imóvel, mas aquele casal que esteve aqui antes falou: eu tenho 10 e eu vou assim mesmo, porque o que eu tenho vai ser muito. Muitas vezes Deus já te deu a condição de acessar o teu milagre, mas você está esperando uma condição que você acha viável e não a que Deus acha viável. Talvez hoje a tua habilidade é uma técnica que só você tem, mas você desanimou porque alguém disse que não era para seguir. Porque talvez o teu pai disse lá atrás que você teria que ser doutor. Estão matando as habilidades imanentes. E quando matam habilidades imanentes, estão matando o próprio projeto de Deus na tua vida. Porque se eu entendo uma coisa na Bíblia, é que eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou criatura de Deus, eu sou criado por Deus. E Ele não erra. Deus me criou com habilidades específicas. E eu deixo essas habilidades morrerem porque a oportunidade chegou e não tem nada a ver com a minha habilidade. E com isso eu saio do propósito de Deus para a minha vida. Qual habilidade que você tem disponível hoje que você está deixando guardada? Segundo ponto que eu aprendo nessa ministração: saber em quem depositar a sua fé. Se você perceber, eles dizem: Senhor, Filho de Davi, tenha pena de nós. Eu entendo que aqui, que mais importante do que pedir, é saber para quem pedir. E isso eu aprendi muito no direito. Quando a gente está advogando, se tem advogado aqui, diga amém. Opa, poucos advogados.
Se tem uma coisa que a gente aprende no direito é que eu tenho que ter uma petição inicial que starta um processo e esse processo me leva a uma sentença final. Só que existe uma coisa que é juízo competente. Se eu tenho uma ação cível, eu não posso ir numa vara penal, porque se eu pedi errado, porque aquela vara não pode discutir aquele processo. E muitas vezes nós estamos pedindo e depositando a nossa fé no lugar errado. Aqueles cegos, eles ouviram, usaram a habilidade que eles tinham e eles decidiram depositar a fé deles em quem realmente poderia solucionar o problema que eles tinham. Muitas vezes nós estamos sendo invadidos por uma ideia de que a nossa força está somente nas nossas mãos. Talvez você tenha colocado a tua fé, inclusive, no teu esposo ou esposa. E isso é comum. Talvez você tenha colocado a tua esperança no teu trabalho. E eu quero dizer para você nessa manhã, você está perdendo tempo. Porque só há um lugar que você deve depositar a tua esperança. E esse lugar se chama Jesus Cristo.